Semana passada eu falei sobre os 5 motivos pelos quais a gente precisa ler a Bíblia todos os dias. E talvez depois que você assistiu esse vídeo você ficou até empolgado para começar de fato a ler. Até que então você parou e lembrou que você não teve boas experiências com isso. Talvez você tentou várias vezes já e não conseguiu, daí quando se via já fazia 2, 3 meses que você não lia mais a Bíblia. Ou então você tentou fazer aqueles cronogramas de 1 ano para a leitura da palavra e também falhou no meio, ou lá em Levítico, talvez, não avançou muito. Isso aí não vale só pra quem é novo na fé, não, viu? Eu sei de muita gente aí das antigas que não consegue ler a Bíblia todos os dias, uma grande parte, na verdade. E isso, na verdade, acontecia comigo. Eu era essa pessoa. Eu não conseguia ler todos os dias, pelo contrário, eu lia assim raramente ao longo do ano. Mas, gente, se eu conseguir mudar isso e hoje eu consigo ter esse hábito diário na minha vida, não quer dizer que de vez em quando eu não fale, tá, gente? Mas não é mais a regra na minha vida. Então, se eu consigo, eu tenho certeza que você aí do outro lado também vai conseguir. E é por isso, então, pensando nisso, que eu separei hoje 5, vamos lá, 5 de novo, 5 dicas especiais para você mergulhar nesse universo maravilhoso que é a Palavra de Deus. A primeira dica, então, é convide o autor. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a Bíblia é o único livro do mundo que você pode convidar o autor para estar com você, lendo junto, em qualquer momento, em qualquer lugar. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz que as escrituras foram inspiradas por Deus. No original grego, essa palavra inspirada significa, assim, no sentido de que ela foi soprada por Deus. Então os homens a receberam, eles a inspiraram, então escreveram esses textos, essas palavras, essas cartas que formam hoje a Bíblia. Dessa forma, então, quando a gente vai começar a ler a palavra de Deus, é muito importante que a gente tenha consciência de que o Espírito Santo está presente com a gente, que a gente fale com ele, que a gente convide o Espírito Santo para estar junto conosco nesse momento. Gente, se imagina que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus que está hoje aqui conosco. Ele está aqui disponível para tirar as nossas dúvidas, para a gente poder conversar com ele, falar sobre a palavra, dizer para ele às vezes aquelas coisas que a gente não entende. E isso é maravilhoso. Tem uma passagem maravilhosa que eu amo, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 6 a 16, que fala basicamente que o Espírito de Deus é aquele que conhece as profundezas de Deus, conhece a mente dele, o que está no coração dele, o que ele tem reservado e guardado para aquelas pessoas que amam a Deus. Esse texto também fala que as coisas que são espirituais, quando são lidas ou conhecidas pelos homens, elas parecem loucura aos nossos olhos, porque a gente não tem capacidade para discernir as coisas de Deus, a menos que o Espírito dele nos revele. E o texto termina dizendo que nós temos, através do Espírito Santo, a mente de Cristo. Então se imagina, gente, a gente tem realmente acesso ao autor desse livro para poder conversar com ele, para que ele possa revelar o que está escondido atrás dessas letras. Caso contrário, se você não contar com a ajuda do Espírito Santo para mostrar para você o que esses versos todos, esses versículos significam, vai ser uma leitura difícil realmente, porque a gente sozinho não tem essa capacidade. Algumas semanas atrás aconteceu uma coisa bem engraçada comigo, porque antes de trabalhar, que é normalmente o momento que eu faço meu devocional com Deus, que eu tenho ali um momento de leitura da Bíblia, de oração, eu lembro que eu sentei no chão do quarto, porque eu gosto de fazer isso sentada no chão, e eu lembro que nesse dia eu pensei assim comigo, eu não tô muito afim de falar hoje, de orar, né? Então eu vou pegar minha Bíblia e vou ler alguma coisa. Aí eu peguei a Bíblia, quando eu sentei, o Espírito Santo falou assim: por que você não quer falar comigo? Aí eu parei e falei, nossa, é verdade, né? Aí ele continuou, quando você acorda de manhã, você não dá bom dia pro seu marido, você não dá oi pra ele, vocês não conversam no café da manhã? Eu falei, sim, com certeza, a gente sempre faz isso. Daí ele falou, mas por que então comigo vai ser diferente? Gente, eu me senti tão constrangida, mas um constrangimento com tanto amor, né, como é a forma que Deus fala com a gente, que eu falei, é verdade, não tem por que eu não falar com o Espírito Santo, se ele tá aqui agora, ele habita em mim, por que eu não vou falar com ele? Então eu comecei a orar, a falar com o Espírito Santo, a falar com Deus, e daí sim eu comecei a fazer a leitura da minha Bíblia. Então o que eu quero falar pra você é que você tenha essa consciência de que o Espírito Santo habita em você. Quando a gente nasce de novo, quando nós nascemos da água e do Espírito, como diz Jesus, nós então temos o Espírito Santo habitando em nós, ele está presente. Se você não fala com ele, é como se você estivesse ignorando a presença dele. E ele fica triste, ele fica magoado. O Espírito Santo é sensível, gente. A gente não pode magoar o Espírito Santo. Então, não pense que é uma coisa difícil de fazer, que, sabe, às vezes a gente fica pensando tanta coisa, né, dificultando esse momento. Não tem nada de complexo. É só você começar a falar,
Oi, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Começa a glorificar a Deus. Eu começo falando, elogiando o Espírito Santo, sabe? Porque ele gosta de ser elogiado. Então eu falo, você é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, eu te amo, você é santo, você é maravilhoso. Se eu puder estar olhando pro céu nesse momento, sentada no chão, eu tô olhando pro céu pela janela, e eu começo a pensar em Deus, na grandiosidade dele, começo a elogiar a Deus, a elogiar o Espírito Santo. E, gente, isso transforma o meu momento com Deus. Eu tenho certeza que vai mudar também a sua leitura da palavra. A segunda dica é, defina uma estratégia. Se você não definir como você vai ler a Bíblia, você vai se sentir perdido, você vai sentir como se você não tivesse indo a lugar nenhum, e isso vai levar você à desistência, e você vai se frustrar de novo. Ler a Bíblia de verdade, gente, não é pegar a Bíblia assim, ó, aí você faz uma oração rapidinha, assim, daí você abre em qualquer lugar, aí você aponta em qualquer lugar, e daí você lê aquele versículo. Aí às vezes cai, tipo, num versículo nada a ver, assim, né? E daí você fala, não funcionou. Aí você fecha a Bíblia e vai embora. Não é assim que lê a Bíblia, gente. Eu não tô dizendo que Deus não pode usar uma abordagem, assim, mais aleatória pra falar com a gente. Eu já tive muitas experiências, assim, em que eu tava ali orando e tal, e de repente, né, o Espírito Santo me conduziu a abrir a palavra num certo texto, e eu fui indo, daqui a pouco me veio na mente um versículo, eu fui até lá pra ver o que dizia, e Deus já falou comigo dessa forma. Eu não tô dizendo que ele não pode falar com você assim, com certeza ele pode, ele faz do jeito que ele quiser, na verdade. O que eu quero dizer, então, é que pra você compreender, pra você estudar, pra você conhecer a palavra de Deus, pra conhecer o coração dele, pra guardar isso no seu coração, e conseguir cumprir e viver a palavra na sua vida, no seu dia a dia, você precisa de uma estratégia. E isso é importante por quê? Porque eu costumo sempre dizer que às vezes a gente acaba caindo em muitos equívocos porque a gente só conhece versículos soltos da Bíblia, sem o seu contexto. E a gente só vai conseguir entender, aprender qual que é o contexto daqueles versículos quando a gente se dedica a realmente estudar a palavra de Deus. Mas nesse vídeo aqui de hoje, falando em estratégia, eu não vou defender a tua leitura da Bíblia em um ano, tá? Aquele cronograma lá que você lê um pouquinho do Velho, um pouquinho do Novo Testamento, e daí você encerra num ano. E eu vou te explicar por quê. Eu sei que tem muitas igrejas e muitas pessoas que aplicam essa metodologia e eu acho que é importante porque ela define um alvo, um objetivo, um espaço de tempo, né? Te dá uma coordenada, assim, pra não ficar solto. Mas eu posso ser bem sincera com você, todas as vezes, sem exceção, que eu tentei fazer isso, eu nunca consegui terminar de ler a Bíblia em um ano. E eu ficava sempre muito frustrada com isso, porque eu começava empolgada, e daí ali no Velho Testamento acho que eu não passava do livro de Levíticos, e daí passava um tempo, daí às vezes eu ficava 2, 3 dias, 4 dias, uma semana sem ler, e daí depois eu me sentia desmotivada porque eu queria compensar tudo que eu tinha lido, daí eu queria ler com pressa, não meditava na palavra de Deus, e lá pelas tantas eu finalmente desisti então. E é interessante porque esses dias eu assisti um vídeo do John Bevere, e ele falou que ele ama ler a palavra de Deus já há mais de 40 anos, ou cerca de 40 anos. E ele mesmo falou que ele terminou uma vez apenas um cronograma desse na vida dele. E eu me identifiquei demais, porque eu às vezes achava até meio vergonhoso eu falar que eu não conseguia, sabe, fazer essa leitura nesse cronograma. E ele falou isso, e daí ele deu um exemplo que eu achei sensacional. Então olha só, ele fala, imagina se por algum motivo você pulou aí umas 2 refeições do seu dia e tal, não deu tempo de comer e tal. Quando você sentar pra comer, você vai colocar todas as refeições na mesa, o café da manhã, o almoço, o lanchinho da manhã, né, o almoço, o lanchinho da tarde? Você vai fazer tudo isso? Você vai comer tudo de uma vez só? Não vai. Por quê? Porque você não vai digerir aquela comida, não vai ser nada agradável. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Não tem como a gente querer retomar, e é normal, às vezes vai passar 1, 2 dias que você não vai conseguir fazer a leitura. E tudo bem, não tem problema. Não é pra você se acostumar com isso, mas também não é pra você se torturar achando que perdeu um dia, acabou a vida, né? Não é isso. Então eu achei super legal essa analogia que ele fez, porque me deixou mais tranquila. Então agora eu vou te contar como que eu fiz, porque eu queria na minha vida, pelo menos, né, eu quero fazer mais vezes, mas eu queria pelo menos ler uma vez a Bíblia inteira na minha vida. O que eu fiz então? Eu defini pra mim a minha estratégia. Eu falei, eu vou começar lá por Gênesis, eu não vou fazer essa ida e volta de velho e novo, como tem nesses cronogramas. Eu vou começar lá em Gênesis e eu vou tocando. Eu peguei um marcador de página, que eu gosto bastante, bem bonitinho e tal, coloquei ali, eu falei assim, vou ler todos os dias, por tanto tempo, por meia hora, por 40 minutos, por 1 hora, né? Definindo um tempo mínimo, pelo menos, aí. E nesse período, eu fazia então essa leitura. Às vezes era um capítulo, às vezes eram 2, 3, às vezes eram 5 versículos, porque eu estava de fato querendo meditar na palavra, eu queria compreender o que eu estava lendo. Eu não queria ler com pressa, pensando assim, eu tenho que terminar hoje um capítulo, eu tenho que ler hoje 3 capítulos.
Isso pra mim não funcionou, tá, gente? Então eu tô compartilhando isso aí com você, porque às vezes é o teu caso, você já tentou fazer isso daí e também não funcionou. Eu, então, terminei de fazer a leitura da Bíblia, demorou aí mais ou menos nesse ritmo 2 anos. Teve vezes que eu não consegui ler todos os dias? Teve sim, mas eu sabia exatamente aonde eu tinha parado e dali eu continuava então. Sempre com essa coisa de preferir então a qualidade e não a quantidade. Isso aqui é uma dica sensacional que eu quero que você guarde no seu coração. Mas digamos que por alguma razão você acha o Velho Testamento muito difícil, você não tá afim de entrar nessa agora, não tem problema, aplica isso, a mesma coisa no Novo Testamento. Começa lá no livro de Mateus. Como a Bíblia é composta por vários livros, você pode pensar neles de forma individual. É claro que o todo, né, o contexto todo da Bíblia é todo conectado, os ensinamentos são todos conectados. Mas para facilitar aí a sua leitura, a sua estratégia, né, como você vai fazer isso, você pode pensar dessa forma. Então, gente, tem livros da Bíblia que são muito pequenininhos. Tem alguns que tem apenas um capítulo, que na verdade é capítulo único, tem 2 capítulos. E daí você pode, de repente, pegar um lapisinho, você vai lá no seu índice, terminou de ler aquele livro, dá um tiquezinho do lado. E daí, conforme você vai dando as ticadinhas ali, você vai percebendo que você está avançando. E isso é muito legal, isso vai te motivar. Esses dias eu encontrei um guia prático na internet muito legal para como começar a ler a Bíblia, ou mesmo para quem já conhece a Bíblia, já lê a Bíblia. Ele também ajuda porque eu achei bacana que tem ali cada um dos livros e do lado tem assim o tema central de cada um deles, um resumo básico sobre o que cada livro fala. E eu achei legal isso porque quando você tem isso, consciência na sua mente, né, do que aquele livro se trata, acho que fica muito mais interessante quando você vai começar a ler. O detalhe é que esse manual prático tá em inglês, mas, gente, eu amo muito você que tá assistindo aí, viu? De coração mesmo, com o amor de Jesus. E eu decidi fazer a tradução desse guia prático. Ele não é muito longo, ele é super simples, na verdade, mas eu decidi traduzir porque eu não encontrei a versão em português e eu acho que isso pode ser muito valioso para você. Então, se você tiver interesse em receber essa versão em português, me manda um e-mail no mecontatambém@gmail.com e eu vou te mandar aí esse guia e talvez alguns outros materiais aí que eu encontrar para te ajudar nessa jornada, para que você comece então a ter esse gosto maravilhoso de ler a palavra de Deus todos os dias. A terceira dica é: escreva, pinte, rabisque. Gente, essa interação com a palavra de Deus é muito importante. Bíblia bonita é Bíblia usada. Tenha isso na sua cabeça. Se você está estudando aí para um concurso, por exemplo, para uma prova, seja lá para o que for, se você deixar o livro aberto em cima da sua escrivaninha, ele vai ter algum efeito sobre você? Você vai conseguir passar naquela prova? Não vai, né, gente? A Bíblia é a mesma coisa. Se a gente quer aprender, a gente precisa usar, a gente precisa estudar. Lá em Romanos 15:4 diz assim: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Além disso, lá em Josué 1:8 também diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tá vendo, gente? A Bíblia foi escrita para nós, pra gente usar, pra gente estudar, pra gente interagir com ela. E tem várias formas aí de a gente interagir, então, com a palavra de Deus, né, gente? Por exemplo, esses dias eu vi uma pessoa falando que ela, quando encontrava as promessas de Deus, ela sublinhava de verde, por exemplo, e quando ela encontrava mandamentos, sublinhava de azul. Essa é uma ideia, você pode criar aí outros critérios também para você. Eu, por exemplo, eu gosto de sublinhar, eu não tenho muita questão das cores, mas os que mais me chamam a atenção eu pinto com lápis de cor mesmo. Tem outros que eu faço alguns desenhos do lado. No livro de Provérbios, por exemplo, tem um provérbio que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Aí, o que eu fiz? Eu desenhei uma formiga, ó. Dá pra você ver aí, ó. Eu desenhei uma formiga lá no topo da minha Bíblia. Outro exemplo aqui em Provérbios: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta ira. Eu gostei desse versículo, eu falei assim, palavra branda. Quando a gente tá nervoso, a gente quer falar rápido, irritado, irado, né? Aí, o que me lembrou o brando? Eu tenho umas figurinhas em casa, ó, brando. Coloquei aqui um caracolzinho, brando, devagar, calmo, tranquilo. Tá entendendo? Esses são alguns exemplos aí de coisas que eu faço na minha Bíblia. E, além disso, quando eu quero fazer anotações um pouco maiores, por exemplo, né? Algumas coisas que eu quero escrever, que eu compreendi, ou dúvidas que eu tenho o meu caderno. Então, na minha Bíblia, eu faço como se fosse assim um guia de referência. Eu coloco do lado do texto bíblico uma data, com um asteriscozinho, por exemplo,
E eu sei que naquela data, quando eu for consultar o meu caderno, naquela data vai ter então aquelas explicações ou aquilo que Deus falou comigo através daquele texto da Bíblia. E isso é super legal, assim, porque você acaba criando um guia de referência, sabe? É bem interessante mesmo. Isso me ajuda bastante porque eu tenho dificuldades ainda de gravar, né, de decorar, na verdade, onde que tá tal versículo na Bíblia. Então, quando eu faço isso, eu mais ou menos assim, numa memória fotográfica, digamos assim, de tanto folhear a Bíblia, eu sei mais ou menos onde tá. E dependendo do desenho ali, eu consigo localizar rápido o tema que eu quero. Eu não sabia que existia, mas eu descobri recentemente, aí talvez seja uma coisa mais antiga já, mas eu não sabia mesmo, que tem umas bíblias agora com espaços em branco do lado, com linhas, né? Mas que você pode ali fazer as suas anotações. Então, é aí uma outra opção, né, gente? Mas eu não tenho código de desconto, tá? Mas vou deixar um link na descrição, cara, se você queira pelo menos ver como é que são essas bíblias, tá? Eu vou deixar aí pra você. Mas, gente, não se apegue também, assim, coisas que, eu preciso comprar lápis de cor, eu preciso comprar canetinha, não sei o que não passa pro outro lado da página da Bíblia. Eu preciso comprar a Bíblia com anotação. Você não precisa nada disso. Você precisa de uma Bíblia, tá? Tem das mais variadas, a mais simples possível. Se você não tiver condições de comprar, as igrejas também doam Bíblias, gente. Então, realmente, assim, ela tá acessível para todo mundo. O negócio, gente, então, é interagir com a palavra de Deus. E agora chegou então o momento que aterroriza todo mundo, mas eu não vou usar a famosa palavra disciplina não, tá, gente? Eu quero usar hoje consistência. Pra gente fazer essa leitura da Bíblia todos os dias, a quarta dica é ser consistente. E, gente, aqui primeira coisa, antes de você falar assim, eu não tenho tempo. Nosso problema nunca foi tempo, tá? Nosso problema é prioridade. Você vai priorizar na sua vida aquilo que você quiser. A minha prioridade hoje é, depois que eu levanto, que eu tomo meu café da manhã com meu esposo, a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia é ler a palavra de Deus, é orar, é falar com Deus. Então eu tenho esse momento como prioridade pra mim. Às vezes eu não tô afim, gente, às vezes eu não tô com vontade. Mas mesmo assim, eu sei que aquilo é prioridade, eu sei por que eu faço aquilo. E por causa dessa consistência na leitura da palavra de Deus, na comunhão com Ele, na oração, a gente começa a avançar no conhecimento de Deus. Lembre-se que ao longo da vida a gente vai ter várias estações. E seja qual for a estação, a gente sempre vai precisar estar perto da palavra de Deus. Se você estiver enfrentando um tempo de dificuldade, se agarre na palavra de Deus. Leia todos os dias. Ela tem palavras de conforto, de ânimo, de esperança, porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele cuida de nós. Se você está vivendo um momento aí mais tranquilo, mais alegre na sua vida, leia a palavra de Deus também. Porque é nesse momento que você vai estar, então, tranquilo, sem essas preocupações na sua cabeça, para conhecer mais e mais a palavra de Deus. Então, se preparar, porque quando chegar um dia difícil, quando chegar uma tempestade, você vai estar firme nas promessas de Deus. Você sabe em quem você confia. E a palavra de Deus não falha com a gente. Bom, diante de tudo isso, então, nós precisamos definir para ter consistência qual é o momento, qual é o horário do dia em que nós vamos ter esse momento de leitura da palavra de Deus. Normalmente, gente, no final do dia, quando você já tá cansado, deitado debaixo das cobertas ali, tranquilo, não é um bom momento para você fazer isso, tá? Porque você não vai conseguir ter um bom aproveitamento, você vai estar muito cansado. Se você puder, faça isso pela manhã. Eu sei que isso é bem particular e só você mesmo vai poder definir isso, vai poder dizer para você mesmo quando é melhor, né? Estabelecendo essa prioridade. Mas a minha sugestão é que se você puder, faça pela manhã. O meu dia é completamente diferente quando eu faço isso. Mesmo no meu trabalho, eu sinto que é diferente. Quando eu tenho esse momento com Deus, eu tenho uma sabedoria extra, um conhecimento, um raciocínio mais acelerado, sabe? E eu tenho certeza que isso é Deus que nos dá. Quando a gente se dedica a ler a sua palavra, conhecer os seus mistérios, os seus pensamentos, Deus nos abençoe em outras áreas da nossa vida também, inclusive no trabalho. Tem um vídeo aqui do canal que é o 10º vídeo do canal, que se chama 3 dicas para ter um relacionamento com Deus. Lá tem o como, quando e onde, que se refere aí ao teu devocional, mas que você pode com certeza aplicar isso, porque a leitura da Bíblia faz parte do tempo devocional. Então tá bem conectado, lá você vai encontrar mais dicas para você conseguir definir isso na sua vida. E além disso, se mesmo assim você sentir desanimado, você precisa voltar e pensar com você mesmo. Por que eu estou querendo ler a Bíblia? Qual é a tua motivação? Por que você quer fazer isso? Se você tiver em dúvida do porquê, corre lá assistir o vídeo da semana passada, porque lá tem 5 motivos, tá? Dentre eles, o principal:
a leitura da palavra de Deus, o desejo de conhecer a Bíblia, de conhecer os seus preceitos, de guardar isso no nosso coração, é a nossa maior prova de amor a Deus. Isso quer dizer que nós queremos, que nós ansiamos, que nós temos sede da sua palavra e Ele se agrada disso. E a última dica então é como escolher uma Bíblia. Eu sei que agora você já ouviu as 4 dicas, você está empolgado, então por isso que eu deixei essa questão aí para o final, para você agora definir que Bíblia que você vai usar. Talvez você já tenha uma Bíblia, pode usar essa com certeza. Talvez você ainda não tenha, você quer comprar uma Bíblia, não sabe por onde começar, ou talvez você queira trocar de Bíblia. Pode ser também. Teve uma fase da minha vida em que eu troquei de Bíblia. E daí você vai pensar assim, tá, e por onde eu começo? Gente, eu vou falar pra vocês, viu? Hoje em dia tem Bíblia pra todo o gosto. E eu vou te dar algumas dicas então agora pra te ajudar aí se você estiver interessado em comprar uma Bíblia nova. Temos então Bíblia digital ou Bíblia em papel. Gente, eu amo papel. Amo, assim, livros digitais não sou uma grande fã não, sabe? Eu tenho até um Kindle ali pra, né, em caso de viagem, pra ler, pra ficar mais fácil, pra não carregar uma Bíblia junto. Mas, gente, não substitui não a Bíblia de papel, sabe? Porque até essa coisa que eu falei pra vocês antes de a gente interagir com a palavra de Deus, de fazer anotações e rabiscos e pintar e tal, como eu tenho ali, você não vai fazer isso na Bíblia digital, né? É diferente. E eu penso pra mim, né, pelo menos isso funciona pra mim, que quando a gente tem a Bíblia de papel, você começa a se familiarizar ali com a localização das coisas. Tanto é que eu sempre uso a mesma Bíblia, porque eu tenho, né, de tanto... Isso para qualquer pessoa, de tanto você ver todos os dias ali, você vai começar a se localizar, você vai começar... eu acho que aquele versículo que falava de tal coisa está mais ou menos por aqui e tal. E você vai se familiarizando com a sua Bíblia. Então, se você puder escolher uma de papel, eu sugiro fortemente, sabe? O segundo detalhe aí para escolher a Bíblia, então, é a questão da versão dela, né? A gente tem várias, tem a Almeida Contemporânea, que é a que eu uso, tem a Nova Versão Internacional, tem a Almeida Corrigida Fiel, tô usando a colinha aqui, né? Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Tem muitas versões. Talvez você fique em dúvida e fale, tá, como é que eu vou saber, né? A minha dica é, você pode escolher um texto da Bíblia que você já conheça e você vai entrar num site chamado bibliaonline.com.br, vou deixar o link na descrição, e lá você vai digitar esse versículo, esse texto, e ele vai te dar as opções ali de qual versão da Bíblia você quer ler aquele versículo. E você vai poder comparar o mesmo versículo, o mesmo texto, o mesmo capítulo nas várias traduções que tem. E daí você vai ver ali com qual que você se identifica mais, qual que você tem mais facilidade para compreender. E essa é uma boa opção aí antes de você investir, né? Se você for investir numa Bíblia. Caso você não vá comprar uma Bíblia, né? Você já vai usar uma que você tem. Outra coisa também bacana de fazer é que quando você está fazendo a leitura, às vezes ficou em dúvida ali de alguma coisa. O que será que quer dizer isso? Vai ajudar bastante também você entrar nesse site, digito lá o versículo e vejo nas outras traduções. E daí eu posso comparar e às vezes isso ajuda até a esclarecer um pouco mais alguma palavra, alguma coisa assim. Essa é outra dica bem legal também. Diante de tantas versões, então você pode se perguntar assim, às vezes, mas qual que seria delas a mais próxima dos textos originais, né? A King James, ela é mais próxima dos textos originais, assim como a Almeida Corrigida Fiel, que é a tradução em português, né? Sendo que a Almeida, ela tem um texto mais arcaico, um português mais antigo. Então, às vezes, tem umas palavras ali que vão ser mais difíceis de você compreender, tá? Mas aí, só por curiosidade mesmo, caso você tenha interesse em procurar algo mais próximo do original. Mas, mais uma vez, eu quero reforçar, tá, gente? São só sugestões. Você não precisa comprar uma Bíblia. Se você não puder ter uma Bíblia de papel, usa digital sim. Não importa qual versão, qual Bíblia, se é velha, se é nova, não interessa. Leia a Bíblia. Isso é o mais importante de tudo, tudo. E aí, gente, ficou alguma dúvida? Se ficou qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Na medida do possível eu vou poder responder pra você. Se, dependendo da dúvida, a gente faz um outro vídeo aqui do canal também pra responder, tá? E eu quero que você guarde no seu coração hoje uma coisa que é a mais importante desse vídeo de hoje. O maior desejo do meu coração é que você tenha um amor no seu coração, que você tenha uma fome, um desejo, uma vontade de ler a palavra de Deus como você nunca teve antes. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa amar a Bíblia, amar a palavra do Senhor, que você sinta vontade, que você sinta que você não consegue passar um dia sem pelo menos ler um versículo dessa palavra, porque é ali que o Senhor se revela para nós.
É através da leitura da Bíblia, que é esse privilégio maravilhoso que a gente tem hoje disponível para nós de tantas formas e ainda com tanta facilidade, que a gente vai poder se aproximar de Deus, que a gente vai poder conhecer mais o coração, os pensamentos dele. E Deus, ele quer ser encontrado por você, ele quer se revelar, só que a gente precisa buscar. Então, eu desejo mesmo que o vídeo de hoje possa ter inspirado o seu coração a desenvolver aí um novo amor, o amor pela palavra de Deus, que é a única que tem a resposta para todas as coisas, é a única que tem as palavras de vida eterna. Então, eu te espero no próximo episódio aqui do canal, porque eu ainda tenho muita coisa para te contar.